Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de trazer um assunto que poucas pessoas sabem, né? Se você souber, parabéns. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre aquele assunto relacionado a qual versão da mesma placa de vídeo a gente deve pegar. Por quê? Existem os lineups de produtos de cada fabricante, né, no caso NVIDIA, AMD e Intel, né? Mas todo mundo já deve ter visto que existe a mesma versão da placa de vídeo, né, numa versão mais simples, né, geralmente no formato de Dual Fan, né, e uma versão mais elitizada no formato de Triplo Fan. Geralmente ela ocupa mais baias do gabinete e tudo mais. Mas muitas pessoas acham que a versão mais elitizada só serve para arrancar mais dinheiro, né? É o que muitas pessoas falam. Porque, em teoria, a GPU das duas placas são praticamente a mesma. Não só a GPU, mas a interface de memória, a quantidade de memória e tudo mais, né? Na essência, né? Sim, a pessoa que fala isso, de fato, ela tem razão. É a mesma GPU, a mesma quantidade de memória, a mesma versão da memória, a quantidade de núcleos CUDA dessas GPUs também são as mesmas, mas não é necessariamente a mesma GPU, tá? Existem algumas diferenças. Lógico que a construção, né, a engenharia da carcaça da placa de vídeo também é diferente, mas não se limita a apenas isso, né? O aspecto mais importante que tem que se levar em consideração da versão da placa que você vai comprar, né, além do sistema de arrefecimento, lógico, né? Algumas placas mais simples têm um sistema de arrefecimento mais simples, né? Então a placa de vídeo vai trabalhar em temperaturas um pouco maiores, né? Correndo o risco de sofrer o thermal throttling, né? Dependendo do estado que ela tiver instalada, com o gabinete, a falta de circulação e até mesmo a temperatura ambiente. Isso pode acontecer, né? Placas mais elitizadas, isso não vai acontecer, né? Mas além disso, nós temos também o que a gente chama de GPU binning. As placas de vídeo, elas não são fabricadas pela NVIDIA. Acho que a galera, todo mundo sabe disso. O que a NVIDIA fornece para os fabricantes, que é ASUS, Gigabyte, MSI e outras, né, bem conhecidas aí, é a GPU. É o chip que vai dentro dessa placa de vídeo. E as fabricantes fabricam a placa, que vende para as lojas, e as lojas vendem para a gente, né? Quando os fabricantes recebem as GPUs que a NVIDIA fornece, que nem isso a NVIDIA de fato fornece, né? Não, é ela que fornece, mas não é ela que fabrica, né? Quem fabrica é a TSMC. Mas a NVIDIA que chega com o projeto, fala, TSMC, esse aqui é o projeto da nossa próxima GPU, fabrica para nós aí. Eles fabricam, a NVIDIA compra e revende. As GPUs de todo o lineup, né? Da 5090, da 5080, 5070, 5060, 5050, né? E isso é vendido para os fabricantes. Todo mundo sabe, né? Quem entende um pouco mais de hardware sabe da loteria do chip, né? Porque a TSMC, apesar deles terem um processo de fabricação de chips muito bem feito, né? Os chips não saem totalmente perfeitos, certinho, todos iguais, tudo bonitinho, né? E algumas GPUs possuem, digamos assim, estado de fabricação melhor do que outras, né? Os processadores acabam passando pela mesma situação, o chipset da placa-mãe também, né? Então existem essas diferenças e tem o que a gente chama de loteria do chip, né? Então a placa que você vai comprar, o teu processador e tudo mais, pode ser que venha um processador que trabalha ali nas condições normais dele, né? E pode vir um processador aí que, pela loteria do chip, né, tem aí uma capacidade de gerar mais frequência sem aquecer tanto ou sem usar muita energia, né? Isso pode acontecer, né? E é isso que os fabricantes de placas de vídeo fazem antes de construir a placa, né? Eles vão separando, né, os chips de GPUs de cada lineup, né? E vão testando um por um para saber se aquela GPU ela tá apta para virar uma GPU de placa de vídeo. Então, basicamente é o seguinte, eles verificam se todos os núcleos dessa GPU são ativados, né? Se quando ativados eles atingem a frequência mínima do modelo de referência, no caso da NVIDIA seria a Founders Edition, né? Se ele atinge a frequência mínima para ser vendida daquela forma, né? E se ela trabalha dentro da temperatura, né? Ela não pode aquecer muito mais do que aquilo, né? É aquele negócio. Então, sempre que a fabricante vai fabricar, tem que ter os núcleos CUDA da GPU, a frequência que tem que chegar e a temperatura. E lógico, né? Ele tem que atingir todos os núcleos com o mínimo de latência ou com o máximo de estabilidade. Se por um acaso o chip passar
nesses 3 critérios, o chip ele vai para dentro de uma placa de vídeo. Mas eles não terminam por aí. Eles fazem outros testes para saber se uma GPU, além de ativar todos os núcleos, ela consegue atingir a frequência atingida, né? E se por um acaso, para que isso aconteça, aquele chip em específico consegue fazer isso com menos energia e atingindo menos temperaturas. Se dentro da loteria do chip, né, aquela GPU que eles estão testando em específico conseguir chegar nesses 3 requisitos com pouca energia e com pouca temperatura, significa que ele é um chip muito bom. E geralmente esses chips eles têm uma classificação de bin, por causa disso que é chamado de GPU binning, né? Então, com base nisso, eles vão separando. Esse chip aqui ele tem um bin número 1, que é o top, né? Aí tem o bin número 2, bin número 3, eles vão separando ali, né, os bins para saber para qual linha daquela placa de vídeo, daquela GPU ela vai, né? É por causa disso que quando você compra uma versão da mesma placa, né, que é mais cara, você, digamos assim, tá tendo certeza de que você tá recebendo uma GPU com um bin melhor, no caso um bin 1 ou um bin 2, né? E as GPUs que tem um bin um pouco mais baixo, né? É aquela GPU que vai trabalhar, né, nas especificações normais que a NVIDIA exige, né? Então vai ser aquele chip que não vai suportar tanto overclock, aquele chip que vai aquecer um pouquinho mais, mas dentro das especificações que a NVIDIA exige. Então geralmente esses chips, né, essas GPUs que tem bin mais baixo, vão para as placas de vídeo mais simples, enquanto que os chips de bin 2, bin 1 vai para as versões mais elitizadas, né? No caso de uma MSI da vida, por exemplo, né, os chips mais simples vão para Ventus, né, para a versão Ventus, né? E os bin 2, se não me engano, vai para aquela Gaming Trio, né, a versão Game, né? E as mais elitizadas vai para Supreme, né, as versões mais elitizadas da placa. Então, quando você compra uma placa de vídeo mais cara, né, a versão da mesma placa de vídeo mais cara, né, você de fato está recebendo um chip melhor, né, não necessariamente com maior desempenho, mas você recebe um chip melhor, né. As tendências de chip de bin maior é eles durarem mais tempo, aquecer menos, né, e como eles conseguem trabalhar em frequências maiores usando menos energia, né, então o que acontece? As fabricantes colocam para essa GPU trabalhar com a energia nominal normal, atingindo frequências maiores. Então, geralmente, as placas de vídeo que tem essa GPU de bin maior, elas vêm com as versões overclockadas de fábrica, né? Basicamente isso, né? Então saiba que comprando uma versão mais elitizada, você não está só comprando um sistema de arrefecimento melhor. Você está de fato comprando uma GPU com uma construção vinda da TSMC melhor. Você diminui aquele sorteio, aquela loteria do chip. Você está de fato comprando um chip melhor. Um chip que vai trabalhar em temperaturas menores e vai gastar menos energia. E se você for uma pessoa que curte fazer overclock, você sabe que você vai conseguir frequências maiores, atingindo menos energia, consumindo menos energia e atingindo mais temperaturas mais baixas, né? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, inscreva-se no canal, os links aqui caso vocês queiram comprar placas de vídeo para vocês montarem o PC de vocês, dando aquela força com o link de afiliado, garante um cascalhozinho aqui pro japonês, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.